Amados irmãos, bom dia. Hoje é dia 16 de junho do ano da graça de 2020 e provavelmente, tal como eu, os irmãos também se apercebem que o tempo está a voar, já estamos em junho, a meio de junho. O tempo de facto é implacável. É bom voltar a estar convosco nesta manhã, voltar a nossa atenção para a palavra e gostaria muito de o fazer enquanto considerávamos no nosso coração a exortação que o Senhor trouxe ao nosso coração através do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é um profeta muito questionado na sua forma de comunicar, na forma como ele apresentou aquilo que o Senhor lhe revelou. Alguns consideram Ezequiel pouco simpático, porque é duro nas suas palavras. Aliás, uma característica presente em muitos outros profetas, e especialmente naqueles que encontramos chamados profetas menores. Mas a verdade é que a dureza da comunicação tem a ver com a dificuldade do momento e com a revelação que Deus estava a trazer ao seu povo. A verdade, amados, é que quando as coisas estão complicadas, não vale a pena vir com aspirinas. Temos que atacar com medicamentos fortes, porque senão não há solução. Amados, queria muito começar por aí. Este texto de Ezequiel, como eu partilhei com os irmãos no domingo, começa no capítulo 2, então, com esta expressão: a voz me disse, filho do homem. E eu partilhei com os irmãos esta expressão, a realidade desta expressão. Esta expressão tem tudo a ver com a condição de Ezequiel. Pessoa frágil, homem, limitado, sujeito às condições humanas, na nossa realidade humana, com tudo o que isso significa do ponto de vista da nossa existência. E a verdade é que este texto, esta expressão vem no contexto em que Deus está a preparar Ezequiel para uma tarefa difícil. Porquê? Porque, como nós percebemos, Ezequiel está a ser preparado para ser enviado para falar com Israel. E Israel, a nação, o povo de Deus, está numa situação muito, muito difícil. Muito difícil. Amados, eu não quero alimentar uma visão dramática da nossa existência, mas a verdade, queridos, é que também não podemos ignorar. A condição de Israel, de facto, era muito dramática, e Ezequiel estava no processo de ser preparado para ser uma voz de Deus no meio do povo, uma voz que viria naturalmente revelar os problemas de Israel. Os irmãos sabem, quando nós nos aleijamos, então com as nossas crianças, não é? Quando elas caem e fazem uma ferida, a última coisa que eles querem é que nós vamos tocar na ferida, limpá-la para depois pôr algum tipo de tratamento, não é? Não queremos, porquê? Porque vai doer, não é? É exatamente isso que Deus está a fazer através de Ezequiel. Ezequiel vai mexer na ferida, vai limpar, vai denunciar, e vai doer. E vai doer porque a situação é difícil. Mas atenção, Ezequiel também tinha que ser preparado para esta situação, para esta realidade. E este confronto com a palavra, este confronto com Deus, através da presença, e realçar a presença da ação do Espírito Santo na sua vida, naquele momento, naquela circunstância, este confronto não é fácil. Se os irmãos olharem lá para Ezequiel, no capítulo 3, no versículo 14, na sequência desta preparação que Deus está a fazer em Ezequiel, diz o versículo 14 do capítulo 3, então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito.
Por outras palavras, amados, Ezequiel, depois de ser confrontado com aquilo que Deus lhe estava, depois de comer a palavra, de ser confrontado com a presença de Deus, com a revelação de Deus, estava totalmente quebrado, estava amargurado. A boa notícia, que está também no versículo 14, e nunca podemos esquecer das boas notícias, é que diz: a mão do Senhor me fez muito forte sobre mim. Amados, nós às vezes olhamos para a história do povo de Israel, vemos aquele percurso dramático de afastamento, às vezes questionamos, mas como é que foi possível? Aquele povo que ouvia, que viu os sinais sobrenaturais de Deus, viu Deus, como é que foi possível eles endurecerem o seu coração? Mas é tão fácil, é tão fácil. E nós não somos melhores do que aquele povo, amados. As nossas fragilidades são iguais. A probabilidade de nós errarmos, nós nos desviarmos, é igualmente perigosa. É por isso que os recursos que Deus nos tem dado para que isso não aconteça não podem ser desprezados. E a palavra aparece no top desses recursos. Palavra de Deus. É tão fácil nós nos afastarmos, nós endurecermos, nós nos esquecermos. A nossa condição humana é igual à do povo de Israel, igual à de Ezequiel, que precisou deste confronto. E o Senhor está-nos a fazer esse confronto, está-nos a pôr perante esse confronto agora também. Nós somos iguais. Nós somos iguais a Pedro, que disse ao Senhor Jesus: nem que eu morra, nada... Eu dou a minha vida por ti. E o Senhor Jesus logo lembrou: mas olha, tu vais-me negar. E o confronto da palavra na vida de Pedro, que naquele caso veio por via do galo que cantou, foi uma amargura, um quebrantamento doloroso, porque ele foi confrontado com a realidade da sua fragilidade. Infelizmente, às vezes o que nós fazemos em situações, e perdoem-me a imagem, é que nós matamos o galo. Preferimos matar o galo para ele não cantar. E então está tudo bem. Ele não vai deixar de cantar. Ezequiel era o galo que ia cantar para Israel e denunciar o erro do povo de Israel. A palavra hoje, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, é esse galo que nos leva a compreender, e nós temos que nos quebrar. Paulo, lá na carta aos Romanos, esta carta maravilhosa, nós passámos longos meses a estudá-la, lá no capítulo 7, diz exatamente isso. Ele está a apresentar a Deus toda a doutrina divina àquela igreja, e perante isso ele diz: mas eu sou um homem miserável. Perante tudo isto, só mesmo a graça do Senhor Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo na minha vida, porque eu sou miserável. Eu no meu interior não consigo ter nada que me sustente para que as coisas erradas não venham sobre mim. E por isso ele aqui declara, no fim do capítulo 7 de Romanos, essa sua condição, lembrando que, obviamente, só a graça e o poder do Espírito Santo na nossa vida para nos sustentar. Amados, nós não somos melhores do que o povo de Israel, não somos melhores do que Ezequiel, somos muito semelhantes a Pedro e a Paulo e a tantos outros homens e mulheres na palavra que passaram situações muito difíceis, com irmãos nossos que vivem ao nosso lado, passam situações muito difíceis. Não nos vamos armar em heróis. Há um herói só, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, só Ele mesmo, porque nós não somos heróis. E por isso nós precisamos nos socorrer daquilo que o Senhor tem preparado para nós, para que não caiamos. E a sua palavra está no top desses recursos. Precisamos de procurá-la, ouvi-la, comê-la, alimentarmos, porque a nossa condição é muito difícil, Mas o Senhor Jesus é gracioso. A ação do Espírito Santo, como vemos aqui no texto de Ezequiel, é determinante, porque é Ele que nos levanta, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos faz viver todos os dias. Hoje, amados, eu queria muito desafiar os irmãos, não esquecendo que nós
somos frágeis, nós estamos no mesmo grupo de pessoas como o povo de Israel, como Ezequiel, como Pedro, como Paulo, mas dependendo totalmente, ouvindo o Senhor, vamos nos expor à sua intervenção. E por isso, vamos orar ao Senhor. Hoje não vamos orar pelos outros, vamos orar por nós. Mas vamos orar nesta perspectiva de pedir ao Senhor que Ele nos cuide, que Ele nos sustente, que Ele derrame sobre nós a presença e a ação do Seu Santo Espírito e que nos sustente, ainda que quando confrontados com essa palavra, às vezes com certeza vai doer, porque ela nos vai revelar a nossa fraqueza e é provável que nós ficamos tal como Ezequiel amargurados, mas a mão do Senhor será forte sobre nós. Que assim seja, amados, que o Senhor possa operar esta graça e essa bênção sobre as nossas vidas e possamos então ser obedientes à missão de sermos filhos de Deus próximos e íntimos dele, tal como depois Ezequiel se revela ao longo deste livro precioso que nos revela a sua vida, a sua experiência de relação com Deus. Continuando a cuidar-nos em oração, vamos olhar para este dia com gratidão, sabendo que o Senhor não se esquece de nós e que Ele está preocupado e a sua palavra é um sinal dessa preocupação e do seu amor por nós. Um grande abraço, amados, e que o Senhor nos abençoe neste dia e amanhã, se o Senhor nos permitir, vamos nos encontrar aqui outra vez. Um abraço grande e que o Senhor nos abençoe.